Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado destas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Olá pessoal da Geração T, André Cabralho falando aqui com vocês e nós estamos aqui para o nosso resumo da lição dos adolescentes e hoje estudando a lição número 9. Vamos lá? Começando então pelo dia de sábado, nós temos algumas informações porque aí a trama já é apresentada logo na lição de sábado. E nós vemos que o capítulo 4 de Daniel termina com Nabucodonosor dando graças a Deus, louvando a Deus, reconhecendo que Deus é Deus e que ele não é nada. Então, a gente vê aí 7 anos de castigo de Deus, deu resultado e Nabucodonosor se entregou aos pés de Jesus. Mas o capítulo número 5 começa diferente. A gente tem um salto no tempo. Na verdade, Nabucodonosor tem um filho chamado Nabonido e esse filho teve um filho, ou seja, o neto de Nabucodonosor é que é tratado no capítulo 5 do livro de Daniel, que é Belsazar. De certo, há uma certa falta de consenso aí entre os grandes especialistas acerca dessa dinastia, né, desse pai, avô e neto, mas a lição traz como de fato sendo Belsazar o neto de Nabucodonosor do capítulo 4, tá? E Nabonido ele não é citado, porque Nabonido e Belsazar, eles tinham um reino compartilhado, eles governavam juntos o reino. Por isso ele não é citado aqui na história, mas é uma informação relevante para a gente poder ver a cronologia das coisas. De todas as lições que a gente pode tirar desse capítulo, a gente pode tirar 2 lições muito importantes. Primeiro que Deus tarda, mas não falha. E esse caso de tardar é por nosso ponto de vista, né? Sob o nosso padrão, às vezes Deus tarda, mas na verdade Deus é preciso em tudo que ele faz. E a outra coisa é que a gente sempre vai pagar o preço pelos nossos atos. Isso é uma coisa importante da gente pensar. Não há nada que a gente faça que seja velado do Senhor. Como eu disse já em alguns vídeos anteriores, Jesus é testemunha ocular da nossa vida, de todos os atos da nossa vida. E esse capítulo 5 nos mostra que tudo que a gente fizer, tudo que a gente semear, a gente vai colher. A lição de domingo, como sempre, tem várias perguntas individuais para cada um responder a sua, o que cada um acha. Então a gente passa direto para a lição de segunda-feira. A lição de segunda-feira nos traz um importante alerta. No mesmo jeito que Belsazar foi julgado por Deus, porque a história conta, né, que a mão apareceu e escreveu lá que ele foi julgado e achado em falta, né? A gente vai ver isso mais para frente. Da mesma maneira que aquele julgamento teve o seu lugar naquele dia, nós estamos sendo julgados hoje. Nós também estamos vivendo um julgamento. Aqui a lição nos diz que o mais importante do que ser capaz de ler as palavras era conseguir interpretar o que ela estava querendo dizer. Cada palavra expressava uma verdade. E essa verdade, ela foi resumida no seguinte: faltou a ele dignidade moral. Quando a gente fala de dignidade moral nos tempos atuais, a gente entra num vespeiro terrível, né? Porque muitas pessoas hoje até questionam esse negócio de moral. Ah, esse negócio de moral é muito particular. Ah, isso aí é uma imposição cultural aí judaico-cristã que diz o que é certo, o que não é, o que vale, o que não vale, o que pode, o que não pode. Mas no fundo, tudo que é moral nos ajuda e tudo que é imoral nos destrói. Se a gente for olhar pelo campo da alimentação, se a gente exagerar, se a gente for imoral nas coisas que a gente come, a gente vai ficar doente e fatalmente a gente não resiste. No campo social, a mesma coisa. A imoralidade corrompe o homem. E a lição nos mostra aqui que as mesmas palavras de desaprovação que foram ditas a Belsazar naquele dia escrita na parede pelo próprio Deus, pode estar sendo escrito na nossa vida hoje. Isso é uma coisa certa, olha o que diz aqui, ó. Um julgamento também está em andamento no céu, e os seres humanos estão sendo pesados nas balanças do santuário celestial, para ver se seu caráter moral e estado espiritual corresponde aos benefícios e bênçãos que Deus lhes tem conferido. Então a gente também está sendo pesado, a gente também está sendo aí avaliado segundo o que? O nosso caráter moral. E quando a gente fala de caráter moral, a gente não está falando só sobre vida sexual promíscua ou sobre infidelidade. A gente está falando em todos os aspectos da vida. Quando você cola na prova, você é imoral. Quando você desrespeita o seu pai e sua mãe, o seu caráter também é imoral.
Todos esses atos são classificados como um desvio moral e a gente precisa se livrar deles o quanto antes. Vamos lá na lição de terça-feira, então. A gente tem um apanhado de como era Belsazar no quesito moral. A lição de terça-feira nos mostra como ele era em si. E para dar esse exemplo, eu vou ler o primeiro. Eu vou ter que ler isso aqui, porque não tem condição. Olha o que está escrito na lição. Durante todo o tempo em que Belsazar, rei da Babilônia, estava dando aquela festa de arromba, a nação estava sob o cerco dos medos e persas. O rei Dario e o seu poderoso exército havia bloqueado as possibilidades de conseguir comida e outros suprimentos de dentro e fora de Babilônia. A despeito dessa destruição iminente, Belsazar escolheu festejar e se divertir. Como assim? O povo lá fora sofrendo de fome, a cidade sitiada. Uma cidade sitiada, ela não recebia nada porque os muros da cidade eram fechados. E Belsazar confiava tanto nos muros de Babilônia que falou, quer saber, eu não estou nem preocupado, me tragam comida, bebida, põe meus amigos aqui, vamos festejar, festa de arromba. Rolou um baladaço. E aí o pau quebrou, porque o rei Dario invadiu Babilônia através de secar o rio. Ele secou o rio que cortava dentro da cidade. O muro da cidade passava dentro da água assim, ó. Ele secou o rio e o exército passou por debaixo do muro e invadiu a cidade, como já havia sido profetizado pelo Senhor. E aí a cidade então foi tomada. A lição também fala que o que aconteceu naquele banquete já havia sido profetizado muito tempo atrás. Agora, quando todos eles foram presos, quando o exército de Dario tomou a cidade, tomou o reino, vocês repararam que Belsazar morreu? Ele morreu naquele mesmo dia. A gente vê aqui na Bíblia, no capítulo 5 do livro de Daniel. Mas e Daniel? O que aconteceu com ele? Ele não foi morto, né? Que curioso. Sabe onde ele foi parar? Ele foi parar como um tipo de um governante junto lá do rei Dario. E a lição nos diz que a diferença de caráter entre Belsazar e Daniel determinou o destino de cada um. Muito legal, né? Então é isso aí, pessoal, por hoje é só. Nós estudamos aí sábado, domingo, segunda e terça. Sexta-feira sai o resumão de quarta, quinta e sexta. E não deixa de estudar com seus amigos. Marca aí no WhatsApp a galera, estuda junto com o pessoal em casa. Porque não se esqueça, nós estamos estudando juntos, tá bom? Até mais, amigos. Fica com Deus!